Boa noite. Está entrando no ar mais uma edição do programa Saúde Total, a natureza cuidando de você. Que bom estarmos juntos em mais uma transmissão do programa Saúde Total através do site crescermais.net, transmitido ao vivo através do nosso estúdio aqui da Associação Apasca de Curitiba. É muito bom estarmos juntos com vocês. O programa de hoje vai ter muita coisa boa, muita informação importante, sempre trazendo qualidade de vida para você. Divulgue o nosso programa para os seus amigos, suas amigas, seus amigos da igreja também, nós temos o nosso site, que é o crescermais.net, www.crescermais.net, onde você assiste o programa Saúde Total todas as noites de quinta-feira, ao vivo, através do nosso site. Nosso programa hoje vai ter muita coisa boa, muita coisa importante. Inclusive, nós vamos ter o nosso quadro de receitas culinárias e hoje você vai aprender a fazer o quibe vegetariano, muito saudável e gostoso. Então você não pode perder o nosso programa de hoje. E no nosso assunto do dia, nós vamos falar sobre saúde hepática, um assunto especial. E para falarmos sobre o nosso assunto do dia hoje, nós temos o prazer de ter conosco o Dr. Geraldo Cardoso, é nutricionista também, trabalha na clínica Oasis Paranaense. Doutor Geraldo, queremos te agradecer por atender ao convite da nossa produção e por estarem na nossa edição hoje do programa Saúde Total. Obrigado. Uma boa noite a todos os nossos ouvintes. Que passemos aqui minutos agradáveis. Doutor, quando nós falamos de saúde hepática, muitas pessoas às vezes não entendem bem o que significa a palavra hepática. Como é que você poderia nos definir o significado desta palavra? Pois bem, a palavra hepática refere-se ao fígado, né? Fígado e também a vesícula biliar. Então, quando nós falamos saúde do fígado, obviamente, ele vai incluir também a vesícula biliar. Então quer dizer, quando falamos de hepática, eu pensava, ou muitas pessoas pensam que é só o fígado, mas então a vesícula também está relacionada... É porque ambos, tanto o fígado quanto a vesícula e pâncreas, eles são anexos do sistema digestório, né? Então, quando você tem uma alteração hepática, por exemplo, de bilirrubina, de uma enzima, a glucoroniltransferase, você vai ter problema a nível de vesícula também, não é? Porque ele vai retirar a bilirrubina indireta presente no sangue circulante. Se falta essa enzima, você não retira a enzima, você não retira a bilis indireta, consequentemente, qual a função da vesícula se não tem bilis? Então isso é um aspecto muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem. Desconhecem. Né? Agora, doutor, o fígado ele tem várias funções. Além das funções que ele tem, qual seria a função de prioridade do fígado? Quando nós falamos em funções hepáticas, nós falaremos mais de 500 funções. A ciência, ela conhece aproximadamente 300 funções. Então a ciência só pesquisou 300 funções e conseguiu descobrir. É porque o fígado ele é muito abrangente nas suas funções. Por exemplo, eu já disse acerca da função de produção de bilis, né? A bilis, ela tem como atividade no aparelho digestório a emulsificação de gorduras, ou seja, quebrar macromoléculas de lipídios, de gorduras, em estruturas moleculares chamadas micelas, que entrarão a nível de sistema linfático e posteriormente sanguíneo. Uma função, né? Então, como é que poderíamos traduzir isso numa linguagem mais popular? Numa linguagem popular. Produção de bilis. Produção de bilis. Produção de bilis, né? A produção de bilis. Depois nós temos a elaboração do glicogênio hepático. Carboidratos, glicídios, que são os açúcares, lipídios, que são as gorduras, eles haverão de ser armazenados na forma de energia corpórea que o corpo pode disponibilizar para a célula. Quem faz isso? O fígado. Chama-se glicogênio hepático. Quando nós falamos a insulina está alta, ou a glicose está alta, ou eu tenho uma hipoglicemia,
o fígado tem tudo a ver com isso, né? A liberação de glicogênio e açúcar é feito por uma enzima do pâncreas chamada glucagon. O glucagon, ele aciona o fígado libera açúcar. Leia-se glicogênio hepático, não é? Então, existem múltiplas funções. Uma outra função imprescindível do fígado, que é a cascata de coagulação. A formação do trombo, ele tem a ver com plaquetas, mas tem a ver também com a regulação hepática do nono fator da cascata de coagulação. Então, ele tem a ver com a coagulação. Então, por exemplo, quando as pessoas ingerem um alimento, o fígado ele tem a função de separar aquilo que é bom ou aquilo que é ruim ou não? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O fígado é a maior glândula que nós temos no organismo humano. É a maior glândula. É a que mais armazena sangue é o fígado. É o fígado. É o fígado, né? Então, quando nós falamos em função hepática, nós falamos em metabolismo hepático, funcionamento. Exemplo, proteínas, né? As proteínas, quando nós ingerimos, elas são fracionadas, aminoácidos, peptídeos, depois isso vai acarreado para o fígado. O fígado é um órgão de detoxificação, ou seja, de eliminação de impurezas. Então tudo que é ruim, o fígado elimina. O que compete a ele, não é? O que compete a ele. Os metabólitos, ou seja, o resíduo desse trabalho, o fígado elimina, conforme estava dizendo, as proteínas. A quebra de substância nitrogenada, que são proteínas, ele gera amônia. A amônia é altamente tóxica para o fígado e para o organismo. Consequentemente, ele inativa essa amônia em ácido úrico, ureia e creatinina, que é o resultado do metabolismo das purinas, proteínas. Isso será eliminado via renal. Muito interessante isso aí. Inclusive o pessoal que está em casa, você está assistindo o programa Saúde Total através aqui do site crescermais.net, trazendo para você muitas informações importantes, muita qualidade de vida para você. E se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para o nosso programa através do crescermais.net. Crescermais.net é o e-mail para onde você vai enviar. contato@crescermais.net. Repetindo, contato@crescermais.net, onde você pode fazer as suas perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Agora, doutor Geraldo, por exemplo, quando uma pessoa come uma fritura, por que ataca o fígado? Às vezes dá dor no fígado, ardência no fígado, as pessoas sentem até, parece que tem alguma coisa borbulhando lá dentro. Por quê? É porque além das funções, nós apenas pincelamos as múltiplas funções hepáticas. Quando você ingere uma fritura, não somente fritura, mas matéria gordurosa, uma pizza, né, uma pizza 4 queijos, um provolone da vida, o que vai ocorrer? Gordura, né? Então você terá, através das enzimas dos ácidos biliares produzidos pelo fígado, né, ele vai quebrar, usar uma linguagem bem simples, ele vai quebrar, vai fracionar essa gordura, até que ela se torne micropartículas, chamadas micelas, e ele vai assimilar. Agora, imagine você, uma pessoa que come fritura, o que vai ser essa gordura saturada? Não é? Essa gordura saturada, ela vai ser acumulada no fígado. Ela vai se acumular então, quer dizer, no fígado. Toda a gordura saturada que nós ingerimos... Não, sim, pois não. Ela é acumulada no fígado. Não só fígado, mas a nível sistêmico, circulatório. Né? Mas o órgão de choque é o fígado. É o fígado. É o fígado. É o que sente. É ele que recebe primeiro. Não é? Então, muitas vezes, as enzimas, eu estou batendo muito nessa fala, enzimas, porque é uma área que eu amo tremendamente, não existiria vida sem enzimas, né? E vai demandar um esforço sobrenatural do fígado para inativar, para tentar eliminar essa gordura, produzindo mais ácidos, mais substâncias que neutralizem isso daí.
Via de regra, a alimentação moderna sobrecarrega o fígado. Então, quer dizer, a alimentação do brasileiro, por exemplo, brasileiro de manhã, ele come pão com margarina e um cafezinho. Perfeito. Chega na hora do almoço, arroz branco, feijão, um pedaço de carne, uma vez ou outra uma folhinha de alface. Chega às 3 horas da tarde, toma um refrigerantes cafeinados, né? E às vezes um sonho, aqueles tipo um pãozinho que é frito com doce de leite e coisa parecida. E na janta repete a dose do almoço. É uma sobrecarga. Uma sobrecarga. Então, se nós formos ver nutricionalmente, nós temos que pensar em usar menos gordura. Por quê? Essa gordura, dia após dia, e eu vejo na clínica isso diariamente, uma doença que está aumentando, mesmo entre os vegetarianos, chama-se esteatose hepática. Esteatose hepática. Ou fígado gorduroso. O que é o fígado gorduroso? O fígado gorduroso é a substituição de uma célula funcional, o elemento funcional do fígado, a sua célula chama-se hepatócito, né? Fantástico essa célula. Então, ela é substituída por um tecido amorfo, sem função, que é um tecido lipídico ali. Ela morre e os tecidos hepáticos serão substituídos por essa gordura excessiva que o fígado reteve, né? O excesso, e isso fará com que, pouco a pouco, as funções sejam diminuídas. Cabe salientar aqui, muitos e muitos casos já tratamos, de pessoas vegetarianas, nunca haviam bebido bebida alcoólica de qualquer natureza e tinham cirrose. Cirrose hepática. Como explica? É simples. O tecido hepático sendo substituído por um tecido adiposo, gorduroso, posteriormente fibroso, degenerando em uma cirrose. Então, quer dizer, não só atinge as pessoas que tomam bebida alcoólica, mas as pessoas que consomem uma alimentação errada. Errada. Particularmente porque a indústria alimentícia, o tripé da indústria alimentícia são 3. Açúcar, sal e gordura. São os 3 pontos chaves. Esse é o tripé. A indústria retirou a gordura hidrogenada, não é? Entrou com a gordura a gordura hidrogenada e entrou com outro tipo de gordura. Tá? Mas é gordura e não é saudável. Então, ou seja, hoje ainda se usa gordura hidrogenada ou não se usa mais? Não, tem muito. Ou seja, nós precisamos ter uma alimentação ancestral. O que é uma alimentação ancestral? É uma alimentação antes da Revolução Industrial. A alimentação dos nossos avós, vamos dizer assim. 50 anos atrás, quando o Brasil ainda era um país rural. Pessoas vinham na zona rural, aquela comida simples, tirada na hora. Não é? Então, o fígado, hoje, ele sofre, se vocês forem num centro de transplante hepático, está aumentando assustadoramente. E as pessoas acham que é a solução. Dá sobrevida? Sim, dá sobrevida. Qualidade? Cada um deve dizer por si o que prefere. Eu prefiro não precisar disso, né? Então, quer dizer, depois que a cirrose se manifesta, é caso perdido ou existe recuperação? Depende do grau. Assim como a esteatose. Grau 1, grau 2, grau 3. Né? Hoje atendi um senhor, casualmente, hoje eu atendi, com 1.872 miligramas por decilitro de sangue de triglicerídeos. Em todos os anos meus de trabalho, Nunca tinha encontrado um quadro desse? Jamais. E ele disse, por favor, passe o tratamento, mas não mexa na minha dieta. Então, há pessoas que desconhecem, nossos ouvintes, não é? Que acessam o site, é melhor não adoecer. E para isso, o fígado agradece, através de uma boa alimentação. Com certeza, nós estamos aqui no programa Saúde Total, a natureza cuidando de você, trazendo muitas informações importantes, hoje falando especialmente sobre saúde hepática, que são
problemas relacionados ao fígado e como você deve cuidar bem do seu fígado. Inclusive, doutor Geraldo, eu conheci certa vez um senhor que ele não gostava de tomar água. Uhum. E em vez de tomar água, ele tomava leite. A vida toda quase gostava de tomar leite gelado. Em vez de tomar água, gostava de tomar leite. Raramente um suco. Teve cirrose hepática. Puxa vida. Então, o processo que originou esse quadro é justamente esse que acabamos de abordar. Excesso de gordura na dieta. Né? E não só gordura, que é lipídio na forma sólida, mas óleos. Observe a quantidade de óleo que as pessoas colocam para fazer o alimento. Não é só a quantidade, é o processo. Eu vou refogar isso daqui. É uma fritura. Você deteriorou esse óleo, por mais saudável que seja. Vamos citar Pode aqui, ser óleo de canola, de canola, soja. prensado a frio, azeite de oliva de R$100 o frasco de meio litro. Diga-se de passagem, o azeite de oliva, ele resiste mais à temperatura, até 180 graus. Mas as substâncias prejudiciais do aquecimento de óleos e gorduras, ele começa a partir de 100 graus. O pessoal faz o arroz, por exemplo, frita o alho, vai temperar o feijão, frita o alho. E aí outro dia, em uma palestra, a pessoa disse, Davi, mas e o sabor? Não, terá sabor sim, não é? Mas é que o nosso paladar ele está alterado. A industrialização, ele aguçou as mais de 9.000 papilas gustativas que nós temos. Só que deteriora. E aos 50 anos, a pessoa tem 1/3. Né? Então ele estimula de todos os modos possíveis. Então, quer dizer, as gorduras são alimentos que afetam, além dos outros órgãos, né? Uhum. As veias, o coração, o fígado ele é afetado diretamente pelas gorduras. É o órgão de choque. Ou seja, é a primeira passagem, fígado, então depois ele distribui para todo o corpo. Doutor, e quando as pessoas, por exemplo, cozinham a comida e colocam, por exemplo, não fritam o alimento, mas colocam óleo por cima da água, o efeito é o mesmo ou existe alguma diferença? É menos danoso. É menos danoso. Ele não passou por um acrescimento tão grande. Né? Mas mesmo assim você desestrutura as cadeias, porque os ácidos graxos, ele tem cadeia curta, média e longa. Né? Então, quando ele tem uma cadeia longa, ele é mais difícil de ser saturado e quando tem ligações duplas. Quando ele tem ligações simples, que é o caso de ácidos saturados, ele quebra essas cadeias e gera compostos carcinogênicos. Essa é a grande questão. Por isso que eu digo, a nutrição é uma ciência, é a ciência da vida. 1/3 de todos os cânceres hoje no Brasil e no mundo, 1/3, 33%, são oriundos da alimentação. Não esqueçam, prezados ouvintes, 1/3 de todos os cânceres. E diga-se de passagem, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, com sede no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, ele fez a previsão, esse órgão, a nível de Brasil, para o ano vindouro, 2014, aproximadamente 580 mil pessoas ouvirão da boca do seu médico, você está com câncer. Infelizmente, doutor, o Brasil está adotando o mesmo estilo de vida americano. Já adotou. Já adotou. Os Estados Unidos é o campeão de pessoas obesas, de consumo de gorduras e lanches rápidos. E depois que o poder aquisitivo do brasileiro melhorou, que está muito melhor do que há 25, 30 anos atrás, então as pessoas elas estão comendo aquilo que elas gostariam de ter comido antes. Verdade. Então, quer dizer, os lanches rápidos, fast food, isso está assassinando a vida das pessoas. E os planos de saúde estão bem felizes com isso e os hospitais particulares também. Também. E o sistema de saúde, seja o SUS, seja as empresas que fornecem a assistência médica, né, também não suportam mais. Porque é uma proporção desigual. O serviço que se oferece e aquilo que se pretende alcançar e o número de pessoas que procuram o serviço. Então nós cremos que a medicina preventiva, baseada num estilo de vida saudável, ele é a melhor opção, não só para o fígado, mas para todo o organismo.
Tomemos, por exemplo, o fígado e a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que é transportada por lipídios, por gordura, não é? Os hormônios são transportadores e também têm a sua origem em gorduras, ácidos graxos. Consequentemente, a pessoa tem uma elevação de triglicerídeos, HDL, que é o mau colesterol, e gorduras totais. Está elevado. Ele vai ao médico. Ele vai dar uma medicação para que o seu organismo elimine essa gordura. De que forma? Primeiro, não absorvendo a gordura. Ele inibe as enzimas, as lipases, de atuar sobre os lipídios, que são as gorduras. Ao inibir essas enzimas, você elimina a gordura via intestino. Ao eliminar essa gordura não digerida via intestino, também é um fator de câncer intestinal. Então, quer dizer, são várias consequências. Sim, é uma escala. É um dominó que vai caindo um após o outro, né? Se você não assimilou essa gordura, o que vai ocorrer? Absorção pouca de lipídios. Consequentemente, diminuição da vitamina D. Por consequência, diminuição dos hormônios sexuais. Isso, e aí vai indo. Nós estamos aqui hoje com o Dr. Geraldo Cardoso, é nutricionista, tem uma vasta experiência e atualmente atua na Clínica Oásis Paranaense com outros grandes profissionais. E hoje no programa Saúde Total estamos falando sobre saúde hepática. Nós vamos agora chamar o nosso intervalo e no próximo bloco nós voltamos com o nosso quadro de receita culinária. Já já. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar em meio a uma ampla área verde. É um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar em meio a uma ampla área verde. É um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-721. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar em meio a uma ampla área verde. É um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com... natureza cuidando de você. Chegamos àquele momento todo especial que nós vamos aprender a fazer aquela comida gostosa e saudável, não é mesmo, Justina? Isso mesmo. E o que nós vamos aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos aprender a fazer o quibe vegetariano. Quibe vegetariano. Assado. Assado. Isso. E geralmente as pessoas comem o quibe bem frito com bastante óleo, não é verdade? É... Infelizmente, ele é mais saboroso, né? Mas nós temos que optar pelo assado. Então, hoje nós vamos ter uma opção de fazer o nosso quibe assado. Assado, isso é uma beleza para a nossa saúde. Então, vamos lá. Primeiro passo, nós hidratamos a proteína. Eu já expliquei aqui em outros programas como hidratava a proteína. Aqui eu tenho 2 xícaras de proteína hidratada e bem sequinha. Após hidratar ela, a gente tira toda a água. Então, eu vou colocar dentro da minha bacia. Então, nós temos quantas? 2 xícaras de proteína. 2 xícaras de proteína. A gente hidrata ela, né? Ferve na água, faz aquele processo que faz você aquele explicou. processo, coloca na água quente, deixa alguns minutos e após nós vamos lavar e tirar toda aquela... água grossa, suja, vamos espremer. Sequinha, né? Com o triguilho, nós fazemos a mesma coisa, essa farinha de quibe. Nós pegamos a farinha de quibe, colocamos em uma vasilha
e acima colocamos água quente, e acima do nível do quibe, nós vamos colocar um dedo a mais de água. Depois eu vou tirar a água e deixar ele sequinho como está aqui. Então, vou misturar. Quando for fazer o quibe, geralmente quando a gente faz o quibe, né, ele fica um pouco molhado por causa da água que você contou. Você tem que espremer bem ele para ele ficar... Isso, nós hidratamos e agora nós vamos colocar aqui, ó. Então, é a mesma medida de proteína e a mesma medida de triguilho. Tá, agora eu vou colocar aqui e vou acrescentando os demais ingredientes. Eu tenho 2 cebolas picadas, tá? Vou colocar aqui dentro também 2 cebolas picadas. Quem gosta de mais, pega cebolas maiores. Quem gosta de menos, né? Menos cebola, pegue cebolas menores. Depois nós vamos colocar mais ou menos 20 azeitonas picadas. 20 azeitonas picadas. Isso, então vou colocar aqui também 20 azeitonas picadas. Aqui eu tenho tempero verde, salsinha e cebolinha. Cada um coloca a quantidade que quiser. É a gosto. Aí, né? Fica, quanto mais especial para o alimento. Quanto mais você coloca salsinha, mais gostoso fica, porque ela realça o sabor. E no quibe nós temos que colocar hortelã. Hortelã. Mais ou menos meia xícara de hortelã picadinho, ó. Então eu já piquei, trouxe todos eles picados para ficar mais fácil. Tá aqui o hortelã. 2 colheres de alho. 2 colheres de alho. Amassados, né? Tritura ele um pouquinho, amassa e tá aqui. Tá. Depois nós vamos colocar 3 colheres de shoyu. Aqui no meio também. Suco de meio limão. Vou colocar aqui. Vai colocar 3 colheres de shoyu e suco de meio limão. Suco de meio limão. Sem açúcar. Com certeza. Né? Claro, é limão natural. Tá. Agora o sal é a gosto. Nós temos que observar que a gente já colocou azeitona. Já tem um pouco de sal, né? Isso, a azeitona já tem um pouco de sal. Então eu vou colocar o sal. Mais ou menos 1 colher dá, tá? É bastante proteína, bastante triguilho que tem aqui. Agora, ó, eu gostaria que o ouvinte observasse que está tudo sequinho, ó. Então, quer dizer, não pode estar molhado, tem que estar bem sequinho, isso, né? Os ingredientes estão todos secos. Percebe-se assim, ó, que está tudo soltinho, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha mão para mexer isso. Tem que ser com a mão, porque eu preciso apertar para poder dar o ponto. Então, nós temos que amassar bastante até unir. Toda essa massa vai ficar bem unida. Depois fez todo o processo dos ingredientes, a mistura, agora tem que amassar bem. Isso. E assim, ó, você pode fazer o seguinte, colocar de molho o triguilho, a farinha de quibe, né? E começar a preparar os ingredientes. Prepara todos os ingredientes para você colocar na massa. Enquanto você prepara os ingredientes, pica a cebola, prepara o alho, o hortelã, tudo, tá? O triguilho já vai ficar no ponto. Ah, entendi. Que a proteína é mais fácil. Você hidrata, você coloca na água quente e em seguida você já pode lavar, né? Pode se deixar alguns minutos, mas dá para lavar ela em seguida. Agora, a farinha do quibe tem que deixar um pouquinho mais. Então, enquanto você prepara os ingredientes, você vai deixando de molho o quibe, né? Então, aqui, ó, eu já estou aqui mexendo, tem que mexer bastante, apertar para poder sair uma resina aqui que vai dar a cola, ó. Já não está mais tão solto como estava, ó. Ah, então por isso que é necessário amassar bastante. Amassar bastante e amassar com a mão, não dá com a colher, tem que ser com a mão, tá? Tem que sujar a mão mesmo. Tem que sujar a mão. Em casa a gente suja melhor, né? Com certeza.
Tá, nós vamos amassar mais um pouquinho. Então, geralmente, isso leva o quê? De 5 a 10 minutos amassando? Amassando, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Isso tudo depende da força, depende da maneira como a pessoa amassa. Então, não dá para dizer, em 5 minutos vai ficar pronto, em 10 minutos vai ficar pronto. Depende tudo da velocidade, do jeito de fazer, né? E da habilidade da pessoa. Ó, agora já está unindo tudo. Então, depois que estiver bem unido, então já está no ponto de formar os quibes. Aí a gente vai formar o quibe. E aqui, ó, aqui eu já trouxe prontinhos, ó. Esses aí já foram assados lá em casa. Então, eu assei hoje de tarde. Eles vão ficar exatamente assim, ó. Isso. Inclusive, quem olha e não viu, vai dizer que isso aqui foi frito. Isso. Aí, mas foi assado. A gente pode fazer o quibe assim, ou a gente pode colocar para assar em uma forma, aberto, né, espalhado, ou então você pode pegar e comer cru, né? Depende do gosto de cada um, né? Isso. É possível comer cru. E no momento que a gente vai comer, aí a gente vai pegar e colocar um pouquinho de limão. E também eu trouxe aqui o creminho, aquele creme gratinador, maionese de soja, tudo isso ajuda. E eu, de vez em quando, gosto de inventar, né? Então, aqui está o quibe, ó, e eu fiz um recheio. Coloquei um recheiozinho nele, coloquei uma ricota, tá? E um pedacinho de pimentão. Então, cada um vai inventar do jeito que quiser. Pode colocar palmito, pode colocar azeitona. O tofu fica bom também? Fica bom também, o tofu também fica bom. Aí, na hora de comer, é só colocar um pouquinho de limão e comer. Então, agora vamos formar alguns quibes aqui para o pessoal perceber como a gente faz. Eu gosto de pegar com a colher aqui para ter mais ou menos uma noção de tamanho. Tá. Não dá para, quer dizer, cada um faz o seu gosto, tá? Esse daqui, ó, não é tão grande, tá? Então, no momento de assar, não vai demorar muito e não vai ficar tão seco. Eu posso fazer ele recheadinho, que aqui no caso, ó, estou pondo uma cenoura e um pedacinho de ricota, tá? Vou fechar, cubro, né? E aí, vou trabalhar aqui, ó. Formamos o quibe. Então, quando ele não é muito grande, é mais fácil, então, na hora de assar? Na hora de assar, é mais rápido. Como é que ele fica seco? Se fizer muito grande, ele pode não assar dentro. Ah, entendi. Então, é bom fazer pequenininho. Então, é bom fazer mais ou menos isso. Você pode fazer assim, como também, ó, vou colocar na minha forma improvisada aqui, tá? Você unta uma forma e coloca nela. Para assar. Você pode fazer ele recheado, como você pode fazer sem recheio nenhum, somente o quibe, somente a massa. Das duas maneiras fica bom, depende do gosto de quem come, tá? Ó. Eu não faço todos tão igualzinho, né? Mas quem é profissional faz, né? Não, mas está muito bom. E saboroso, o cheirinho aqui tá aromatizando o ambiente, né? Depois nós vamos degustar, né? Está aí, ó. Então, quer dizer, então o pessoal de casa já tem uma noção já. Tem uma noção de como, depois de pronto, o quibe é só colocar para assar e vai ficar semelhante a este. Ok, Davi? Ok, Justina, muito obrigado. Agradecemos aos nossos queridos telespectadores. Nós vamos então para um breve intervalo e a gente volta já, concluindo o nosso assunto do dia de hoje. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar em meio a uma ampla área verde. É um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221.
A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oásis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. A Clínica Oásis Paranaense. Saúde Total, a natureza cuidando de você, depois de desfrutarmos desses bons momentos, aprendendo a fazer aquela alimentação saudável e gostosa através da nossa receita culinária de hoje. Na semana que vem tem mais receita culinária, sempre um prato super especial. E hoje no nosso programa nós estamos aqui com o Dr. Geraldo Cardoso, que é nutricionista atualmente, trabalha na Clínica Naturalista Oásis Paranaense. E hoje falando sobre saúde hepática, os problemas que ocorrem devido à má alimentação das pessoas e que o fígado é um dos órgãos que é atingido mais rapidamente. Agora, doutor Geraldo, o que é que nós poderíamos falar sobre a interação com outros órgãos? Então, as pessoas, por exemplo, detonam o fígado e que outros órgãos sofrem decorrentes do fígado? Via de regra, quando nós temos doenças que afetam o fígado, principalmente leucemias, não é? Então a leucemia tem ligação com o fígado? Na verdade você tem a leucemia mieloide e a leucemia linfóide, não é? De certa forma sim, principalmente a mieloide. Então você passa a ter problemas de coagulação também, não é? E isso trará problema para o baço. Então quando o fígado cresce, chama-se hepatomegalia. Ele incha? Há uma multiplicação de células, uma hipertrofia, não é? Depois você tem, consequentemente, um problema no baço, uma esplenomegalia, que são juntos, principalmente quando afeta a parte sanguínea e a parte linfática, não é? Quando nós temos um problema hepático, como, por exemplo, uma disfunção enzimática, a glucuroniltransferase, a pessoa ficará ictérica, porque essa enzima, ela sequestra a bilirrubina indireta do sangue. Essa bilirrubina indireta, ela vem pela morte de hemácias, que é natural isso daí. Então, o M, que é da hemoglobina, ele volta para o fígado, e a globina, que é o pigmento, o fígado sequestra, ele retira do sangue, através dessas enzimas, e ela se tornará a bilirrubina direta. A bilirrubina é justamente aquela que já mencionamos, que vai quebrar essas moléculas de gordura. Se ela não é sequestrada, se ela não é retirada do sangue, a pessoa fica amarela. Isso ocorre na hepatite, não é? Então por que a pessoa fica amarelada, fica itérica? Porque o fígado foi afetado por um vírus, seja A, B ou C, não é? E, consequentemente, não é retirada essa bilirrubina indireta do fígado e ele fica ictérico. Ou seja, então, através do comprometimento do fígado hepático, outros órgãos vão ser afetados por isso. O sistema hematopoético sanguíneo é afetado. Um outro exemplo muito clássico. Uma pessoa que tem uma litíase biliar, pedra na vesícula. Quando ela tem 1 milímetro, meio milímetro, 1/10 de milímetro, o que acontece? Ela pode ter o risco desta pedra descer pelo colédoco
e ir pelo canal cístico comum que une o ducto pancreático e biliar. A pedra é tão pequena que ela reflui para o pâncreas. Ao refluir para o pâncreas, você tem uma pancreatite aguda. E nós tivemos um paciente aqui no Oásis. Isso está aproximadamente com 20 dias, no máximo um mês. Ele chegou para fazer tratamento natural, obviamente. Eu o vi, ictérico, e disse: o seu período imediato de tratamento natural passou. Falei: por quê? Falei: porque o senhor está ictérico, o senhor está totalmente amarelo. Ah, mas o diagnóstico meu foi que o meu fígado não está bom. Falei: sem dúvida o seu fígado não está bom, mas muito provavelmente o senhor tem a pedra que se deslocou da vesícula obstruindo o canal comum, que vem do pâncreas e se une com o canal biliar. No mesmo dia ele foi internado e teve que fazer uma cirurgia de emergência. Ou seja, ele foi procurar o médico natural, mas naquela situação em que estava, não tinha Já o que não fazer. era a hora. Né? Então, eu mesmo fui buscar depois no hospital e ele continuou na Clínica Oásis o período pós-operatório, que entrou a orientação nutricional para que restabelecesse o fígado. E depois de poucos dias, o médico ficou impressionado com o restabelecimento. Então, sem sombra de dúvida, o nosso corpo ele não passou pelo reducionismo da medicina. O naturismo vê o ser humano como um todo, como sendo uma máquina só, uma parte interagindo com a outra. Assim é com o fígado, assim são com todos os outros órgãos. Né? E um alerta que eu faço. Nós temos um tipo de hepatite, é chamado a doença silenciosa, não é? Está aumentando assustadoramente. A hepatite. A hepatite C. C. A hepatite é a mais C, grave. A mais grave, ela é viral, né? E, consequentemente, via de regra, é achado essa hepatite um achado clínico. E ela é transmissível ou não? É uma questão que se discute muito, não é? É assunto que está em estudo ainda. Na verdade, nós sabemos, mas em função de certas discriminações, então, existem divergências. Divergências. Mas sabe-se que o sexo irresponsável, ele é um dos fatores, né? Da hepatite C. Da hepatite C. Né? O transplante sanguíneo, né? Quando a pessoa ele recebe sangue, também é um grande fator. É feito o exame ali do doador, não consta hepatite C. Mas essa amostra fiel, posteriormente, demonstra-se que tinha hepatite C. Aí se comunica para o recebedor, já é tarde. Né? Agora, doutor, falando sobre métodos de prevenção em casos ainda em que é possível recuperar o fígado, os fitoterápicos, o que você poderia nos falar sobre os fitoterápicos em relação ao fígado? Veja, Germano, o que ocorre? O principal fator de preservação hepático, eu creio que não estou falando para pessoas que têm hábito alcoólico, não é? que são alcoólatras. Se forem, abandone o álcool, em todas as suas formas. Não existe beber com moderação para o fígado. Não existe. Não existe. Bebeu, já o está agredindo. Está agredindo, parabéns. Está agredindo. Uma boa colocação. Inclusive porque hoje nós vemos, muitas pessoas, já vi até especialistas dizendo que as pessoas têm que beber com moderação, mas na verdade, em hipótese alguma, a bebida é uma agressão ao organismo. É uma agressão ao organismo, particularmente para o fígado. O hepatócito, ele recebe um nocaute violento. Ele vai às lonas de primeira. Né? E um alerta. Por favor, não creia em cerveja sem álcool. Ela tem 0,5% de álcool. Então as pessoas muitas vezes são iludidas, né? Cerveja sem álcool. Olha, tem uma nova marca de café sem cafeína. Sem cafeína. Não existe. Não, existe. Existe. Mas tome com cafeína, porque é menos prejudicial do que o descafeinado. É mesmo. Pelo processo industrial para retirada, porque a cafeína, amigo, é um alcaloide. Alcaloide é uma substância em plantas, ditas plantas heróicas, que tem um efeito farmacológico no corpo humano. Consequentemente, quando nós falamos
apenas um comercial aqui, paramos um pouquinho com o fígado, mas entrou a cafeína. A cafeína é esse alcaloide e ela tem ação farmacológica no corpo, ou seja, ela é um medicamento. É um medicamento. Não existe remédio para dor de cabeça sem cafeína. Todos os remédios para dor de cabeça têm cafeína. Boa parte deles, os mais comuns, os mais populares. Né? Por questão ética, me reservo o direito de não citar o nome, não é? Certo. Já que estamos falando de naturismo. Então, será que é por causa disso que as pessoas, quando param de tomar o café, sentem dor de cabeça? Perfeitamente. Isso daí chama-se síndrome da abstinência da cafeína. O organismo se acostumou, vamos dizer assim, viciou-se. Gerou dependência. Gerou dependência e quando você larga um vício, automaticamente como seu corpo cigarro, reage. o álcool e tudo mais. Então, na questão que estávamos falando, acerca da cerveja, não é meramente o álcool. Porque o trabalho do fígado para retornar essa substância, o malte, ao seu estado primitivo, em seu elemento constituinte, o monossacarídeo, enzima hepática. Álcool, enzima hepática. Então, é uma agressão. Então, primeiro fator, a alimentação. Uma alimentação isenta de gordura animal, gordura saturada, lanches. O queijo é fatal para o fígado, é fatal, principalmente os queijos amarelos. Não só... E a mussarela entra nessa lista. Nesse rol aí. Não só pela cor, um aditivo químico, um corante. Então a cor do queijo mussarela é por causa de um corante. Sim, sem dúvida. Ninguém vai colocar urucum no queijo. Não é? Então, se não bastasse isso, nós temos a caseína, que é uma proteína altamente alergênica. Que no então, por isso que hoje em dia a rinite está pegando todo mundo. Todo mundo. Então, nós temos esses fatores. O refrigerante, por causa do ácido fosfórico. Não cito nomes, mas bem sabemos o que mais tem ácido fosfórico. Inclusive, doutor, eu li uma pesquisa do doutor Lair Ribeiro, e ele disse que quando uma pessoa toma um copo de refrigerante, ele precisa tomar 30 copos de água para diluir aquelas toxinas em partes. Imagine as pessoas que durante 15, 20, 25 anos tomavam todos os dias. É verdade. É um arraso ao organismo. E, portanto, essa alimentação industrializada, produtos que não estragam dentro de latas e saquinhos plásticos, isso não é alimento, amigo. Isso faz com que o fígado trabalhe sem merecimento algum, porque ele não vai receber bem algum. Então, a alimentação natural, como esse quibe que a professora Justina mencionou, é 100% natural. Quer dizer, ali você não tem fritura, não tem acroleína. De forma alguma. É uma coisa natural, que vai te fazer bem ao seu organismo. Talvez as pessoas falem, puxa vida, mas foi falada sobre o shoyu. O shoyu, ora usado, ele deve ser um shoyu macrobiótico, onde você não tenha glutamato monossódico e também não tem o corante caramelo. Shoyu macrobiótico. Macrobiótico, ele é isento de glutamato, outro dia falaremos nesse produto. Sobre esse produto, sim. E também o corante caramelo, que é uma substância química. E nele nós podemos encontrar em lojas de produtos naturais. Sem dúvida. O corante caramelo é uma substância química chamada 4-M-imidazolina, que é altamente cancerígeno, que dá a cor escura ao shoyu. Então, um shoyu macrobiótico, você terá um alimento fantástico. Agora, peguemos, por exemplo, um pacote de salgadinhos. Será que o fígado vai ser agredido? Com certeza. Corante, aromatizante, antiumectante e todos os antes da vida os antes estarão ali, não é? E eu faço um alerta aqui às nossas mamães que nos ouvem, aos jovens, que não é alimento. Ele é um artigo alimentar, que sem sombra de dúvida trará problemas imunológicos à criança, porque no fígado nós temos linfócitos, nós temos ali plasmócitos estacionados para pegar toxinas, para pegar corpos estranhos, no fígado. Então uma criança, hoje recebi uma ligação na clínica, uma vovó falando do netinho que está com mononucleose. Falei, o vírus do Epstein-Barr. É isso mesmo, vírus do Epstein-Barr. Eu falei, a sua criança gosta de leite.
Ela diz, é o que ele toma. E eu disse, retira o leite. Mas o meu filhinho, o que ele vai tomar? Ele come alguma coisa? Ele disse, praticamente não. É vitamina, leite com Nescau, leite com isso, leite com aquilo outro. Eu disse, corte. Quantos anos tem? 4 anos. Falei, os dentinhos dele não servem para nada, pode cair tudo, né? Aí ela começou a entender. Coma frutas. E a imunidade do seu filho, do seu neto vai subir em função da intoxicação hepática. E os brasileiros consomem muito pouca fruta, muito pouco. Infelizmente, né? E o organismo ácido para o câncer é uma morada maravilhosa. Maravilhosa. E a Organização Mundial de Saúde recomenda até 600 gramas de frutas, verduras e legumes dia. 5 porções. E as pessoas não comem. Como vai querer que o fígado seja bom? Isso é lamentável. E o Brasil é um país rico em frutas e verduras. É um país que tem uma variedade muito grande. Mas é mais fácil ir ao mercado, Davi, e pegarem aquilo que as pessoas pensam que seja suco de fruta, não é? Isso. Que tem um nome lindo, chama-se néctar. Néctar. Ah, esse é o néctar, é melhor do que o outro. Lé do engano. Um engano terrível. E as pessoas acham que estão se alimentando bem, né? Por isso o programa Saúde Total... Que suco. É. Você me fez viajar na minha infância, né? Então o programa Saúde Total é um serviço de saúde pública, né? Eu tenho mestrado na Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, em saúde pública. Então a saúde pública no Brasil, literalmente, ela precisa de prevenção. Pessoas que falem de prevenção, porque cura. Mais vale uma gota de prevenção do que 1 quilo de cura, essa cura entre parênteses. E o Saúde Total desempenha essa função. E muito bem. Doutor, para nós concluirmos nosso bate-papo de hoje, que plantas medicinais seriam indicadas que são benéficas para o fígado? Nós vamos falar genericamente, porque existem N doenças que afetam o fígado e tem plantas que podem agravar essa doença. Eu quero citar, por exemplo... existem plantas que podem agravar o problema de fígado. Agravar. Por exemplo, uma pessoa que tenha uma obstrução do colédoco. Esse colédoco é um canal que ele vem fígado, vesícula biliar e duodeno. Suponhamos que alguém esteja com lodo biliar. Antes da pedra, a litíase na vesícula, nós temos o lodo. Literalmente, é uma bilis espessa, pegajosa, né? Porque a pessoa, você já mencionou sobre a água, ela não toma água. E qual o papel da vesícula? O papel da vesícula é concentrar a bilis. Ela concentra a bilis. Esse lodo não drena bem a vesícula. Consequentemente, formam-se pedras. Essas pedras obstruem o canal. Se eu tomo, por exemplo, uma planta colagoga. Colagoga, ela estimula a produção de bilis. O que vai acontecer em uma caixa de água que não está com a boia regulada e está vindo água, mas não está saindo água? Por onde vai sair? Vai transbordar por algum lugar. Sangue. Então, se eu uso, por exemplo, uma carqueja, nesse caso, ela estimula a produção de bilis, mas não está drenando, ela vai trazer dano. Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional de saúde. Para saber que plantas podem ser usadas para determinado tipo de doença. Então, quando nós falamos, olha, planta não faz mal, é verdade? É verdade. Quando se aplica para o caso correto, na dosagem correta. Portanto, nesse caso, nós teríamos que usar uma planta colerética, que faz com que a vesícula aumente o movimento peristáltico para a evacuação da bilis. E que planta seria Alcachofra. Alcachofra. A alcachofra tanto é colagoga como é colerética. Ela tanto estimula a produção de bilis como aumenta a contração da vesícula biliar. Né? Inclusive, Davi, eu quero mencionar aos nossos queridos ouvintes que da alcachofra sai uma substância fantástica para as hepatites. Para as hepatites. Para as hepatites. É uma prevenção. Em alguns casos até a cura. Exceto a hepatite C. A hepatite C já é um caso clínico. C, ok? Só que ela melhora as funções hepáticas mesmo na hepatite C. Eu estou falando da silimarina.
A silimarina é um princípio ativo da alcachofra. Em farmácias você compra drágeas de silimarina. Então toma-se 1 ao dia. De preferência no almoço, você aguarde 40 minutos após o almoço e tome 1 drágia de silimarina. Silimarina. Então, na má digestão, nas enxaquecas hepáticas, muitas pessoas possuem enxaquecas terríveis e o problema está no fígado. Né? Então, a silimarina é fantástica. Bem, então nós queremos agradecer hoje o Dr. Geraldo Cardoso, né? Muito obrigado por atender o nosso convite e por haver estado hoje na nossa edição do programa Saúde Total. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite aos nossos ouvintes. Bem, queridos ouvintes, nós queremos agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência, a todos os que participaram do programa Saúde Total de hoje. O nosso tempo já está esgotado, mas nós não poderíamos deixar o nosso programa sem antes deixar um texto bíblico para a sua reflexão. Você tem um carinho. Eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes 3 textos bíblicos que falam sobre uma terra melhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo foi muito feliz em sua carta à igreja de Corinto. Ele falou algo muito importante, que ele disse assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A pátria celestial será o lugar da verdadeira qualidade de vida, mas nós podemos desfrutá-la aqui na terra. Agradecemos a todos que participaram. Nós vamos orar a Deus neste momento, entregar a Ele todos os nossos objetivos, as nossas ansiedades. E nos próximos programas continuaremos falando sobre a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, na Tua presença estamos para Te agradecer pelas Tuas bênçãos, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário por nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco. Abençoe todos os nossos telespectadores. Dá-nos a Tua paz. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos telespectadores, nós queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam no programa de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Divulgue o nosso programa todas as quintas-feiras, às 20h30. Você tem um encontro marcado aqui no site crescermais.net. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E nós estaremos de volta na próxima quinta-feira e amanhã, a partir das 20h30, você não pode perder o estudo interativo da lição da Escola Sabatina, um encontro para estudarmos a Palavra de Deus. Então, ficamos por aqui e você se encontra com a nossa equipe do programa Estudo Interativo amanhã. Boa noite para todos.